Amém? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos aqui no canal da Obra na Amazônia. Eu sou o Jean, daqui da igreja em Porto Velho, Rondônia. E hoje nós vamos desfrutar do capítulo 2 do livro Você Está Preparado para o Fim? Do nosso amado irmão Ezra Mar. É um livro muito precioso, muito atual. E o capítulo 2 ele tem como título Imunizados com a Palavra de Deus. Graças ao Senhor por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de desfrutar dessas porções da palavra através dos livros, através da palavra revelada. Mas lembrando que o nosso sentimento, a nossa intenção não é substituir e fazer com que você não leia o livro. A nossa intenção é encorajá-lo a ter o livro. E se você tem e ainda não leu, você lê o livro. E mais ainda, que você também, na sua localidade, na sua igreja, participe do projeto Livro na Minha Mão, que vai levar você a ter, a cada 2 meses, uma literatura na sua casa, a você desfrutar da palavra atual, da palavra profética, de maneira que você seja edificado, sua casa, sua família possam ser edificados. Então essa é a nossa intenção, de trazê-lo para mais perto da palavra escrita, da palavra revelada através dos livros. Então participe do projeto Livro na Minha Mão, procure o irmão responsável pelo serviço de literatura da sua localidade, faça sua inscrição ali e durante todo o ano você vai obter essa palavra aqui, os livros, poder desfrutar deles ali a cada 2 meses de forma bem tranquila, uma leitura não tão acelerada, mas uma leitura tranquila, onde você não vai fazer apenas uma leitura superficial, mas vai poder se aprofundar nos temas trazidos aqui. E como eu falei no início, esse livro aqui é muito atual para os tempos em que nós estamos vivendo. E fazer sempre essa pergunta: será se nós estamos preparados para o fim, para tudo isso que está acontecendo atualmente? Graças ao Senhor, o Senhor tem nos trazido uma palavra de uma maneira que nós temos visto que não é uma questão de nós sermos super espirituais, mas uma questão de nós também observarmos qual tem sido o nosso estado atual de desfrute, de que forma nós temos nos aprofundado, de que forma nós temos buscado a palavra, lido a palavra, dedicado a tudo isso que o Senhor tem falado para nós nesses últimos dias aqui. Então, que o Senhor possa nos abençoar você através da leitura desse livro, através do desfrute desse vídeo aqui agora. Então, eu quero encorajá-lo, diante dos pontos que eu desfrutei da leitura do livro, eu também quero trazer para você aqui essa porção da palavra. E como o Ronildo já falou no primeiro vídeo dessa série, dessa nova série, aqui dá essa continuidade e levar você a perceber que a palavra de Deus é o melhor caminho para nós sermos imunizados contra tudo isso que tem acontecido atualmente. O cenário tem se armado, as coisas têm acontecido à nossa volta, o cenário mundial, tanto político, o social, as questões hoje do cristianismo em si, as coisas têm se degradado muito, mas através da palavra de Deus nós temos a nossa referência e nós podemos nos apoiar nela. Então, eu queria começar aqui falando, primeiramente sobre a situação do cristianismo em si hoje. Como estão os cristãos hoje? O que nós temos percebido é que eles estão cada vez mais insensíveis à palavra de Deus, insensíveis àquilo que é de fato o essencial na palavra de Deus. Quando a gente fala de insensibilidade, isso tem muito a ver com a consciência. Nós percebemos que muitos acabam praticando pecados, mas as coisas estão tão normais, digamos assim, aos olhos deles, que a consciência já não acusa. Nós vemos até mesmo no cristianismo hoje, de forma comum, acontecer divórcios. Nós vemos
uma prática comum, às vezes entre adolescentes e jovens, a prática da fornicação. E mesmo assim parece que são insensíveis a perceber que isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que observar todo esse cenário atual. Foi como o Ronildo colocou no primeiro vídeo, né? O cenário atual em que nós estamos vivendo, será que nós temos percebido e observado a forma como nós temos nos comportado diante dele? Nós temos observado a maneira que nós temos nos colocado nesse cenário atual? Será? Se não estamos observando a cultura de massa, o que é essa cultura de massa? É aquele velho ditado, Maria vai com as outras, né? Os outros, a maioria está fazendo algo. Será se nós também não estamos sendo levados a fazer como a maioria? Então o cristianismo ele tem andado a esses passos. E para isso eu queria ler aqui 1 Timóteo, capítulo 1. O livro de 1 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, essa primeira carta dele, ela acaba sendo muito atual nos dias que nós estamos vivendo. Porque Paulo fala muito acerca da degradação que estava havendo ali já no meio, onde naquela época ele estava vivendo e hoje muito mais. Mas em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19 fala: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, mantendo fé e boa consciência. O segredo aqui está na questão da boa consciência. As pessoas hoje não, os cristãos, estão falando aqui de cristãos, não têm mantido a boa consciência. Não é uma questão somente de nós participarmos das reuniões ou dos cultos, mas é uma questão de nós mantermos boa consciência. A gente vai comentar um pouco mais à frente disso aqui, mas isso é muito necessário nos tempos atuais. Nós percebemos a consciência. Eu vou entrar um pouco mais à frente nessas questões que foram abordadas bem nesse capítulo, para que isso fique mais claro. Mas dando continuidade aqui, vendo primeiro esse panorama, o cristianismo como está hoje, acaba não dando valor à palavra de Deus, acaba não dando o devido valor à palavra de Deus. Mas se nós formos observar a palavra de Deus, ela é a nossa vacina, é ela que nos imuniza, né? O tema desse capítulo é imunizados com a palavra de Deus. Então, o que acontece que leva o cristianismo, que leva muitos irmãos, até mesmo as pessoas da sociedade no geral, a andarem de forma errônea? É porque não conhecem a palavra de Deus. E muito mais, às vezes, a palavra de Deus acaba, né, aqueles que leem, aqueles que procuram ainda, falam que leem a Bíblia, buscam não ter profundidade com a palavra de Deus. Ou seja, não se enraizam, não buscam raízes, se aprofundar no que Deus está querendo trazer para nós. Então a leitura superficial não é suficiente. Nós temos que nos aprofundar. Nós temos que observar e até às vezes olhar e ler a palavra, dando um foco para os momentos em que nós estamos vivendo atualmente. Nós estamos vivendo os tempos finais, então nós temos que ler as Escrituras dando esse foco, um foco nos tempos atuais. De que maneira nós devemos nos comportar. Então a palavra vem trazer para nós uma direção. Ela vem trazer para nós uma baliza, referências. E o inimigo tem tentado de tudo para tirar a palavra, porque uma vez que ele tira a palavra, ele acaba tirando a referência, a nossa referência. Então, a nossa referência está na palavra de Deus. Se nós queremos nos comportar, a maneira como nós devemos nos comportar no mundo atual é através da palavra de Deus. Ela dá as referências.
E lá em 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos de 1 a 2 falam: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Versículo 3. Porque isto não acontecerá sem primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A apostasia, ela significa o afastamento, o abandono, a renúncia. Ou seja, o que já está acontecendo nos nossos tempos atuais é a apostasia. Ou seja, está havendo um abandono, uma renúncia à palavra de Deus. Até mesmo, se nós formos olhar, entre os cristãos em si, está havendo muito essa questão de que a Bíblia é algo desatualizado, algo que não se adequa, pode não se adequar aos meios em que nós vivemos hoje, a maneira como nós vivemos hoje. Então, por isso é importante nós estarmos atentos nisso aí. Estamos observando todos esses fatos que nos rodeiam. E muita coisa acontecendo para nos afastar da palavra de Deus. Para aqueles que não são cristãos, eles acabam tomando a palavra de Deus apenas como uma filosofia ultrapassada, algo que já não é mais adequado, já se tornou antiquado, não se agrega mais. Agora, para outros cristãos, é uma questão de que a palavra de Deus ela pode ser mal interpretada, porque Deus é amor, então Deus ama a todos. Ele não faz distinção de pessoas. De fato, Deus é amor, Ele não faz distinção, mas nós temos que ver que o homem é pecador e Deus ama essa pessoa. Deus ama o homem ali, o pecador, mas Ele não ama o pecado, Ele não se agrada do pecado. Então tem que haver uma separação. Todo aquele que recebe o Senhor como seu Senhor Salvador, ele dá um passo que é o passo do arrependimento. Então não tem se pregado, não tem se falado mais sobre arrependimento, da conduta vil, da conduta que afasta o homem de Deus. Então tem que haver arrependimento, ou seja, ele tem que mudar o curso da vida dele. Ele tem que fazer separação, para então andar em conformidade com a palavra de Deus. E esse passo, agora de andar em conformidade com a palavra de Deus, ele vai requerer negar da nossa parte. Vai requerer uma consagração, ou seja, uma entrega da nossa parte. Vai requerer também que nós tenhamos uma comunhão com Deus. Temos uma vida de comunhão com Deus, buscando ao Senhor nas nossas orações e também nos dedicando à sua palavra, porque é ela que vai nos trazer as referências. Então, os tempos atuais em que nós estamos vivendo, o inimigo vai agindo dessa forma, atacando a nossa mente, atacando a nossa consciência. Mas o caminho, a porta de entrada é a nossa mente. Hoje as pessoas são levadas por muitas ideologias, ideologia de gênero, as ideologias políticas hoje estão muito fortes, até mesmo no meio cristão, levando muitos cristãos a quererem agir para melhorar as coisas através da política. O Senhor não falou em nenhum momento para nós, principalmente quando nós vemos o Novo Testamento, a maneira como nós devemos agir, nos comportar. Ele não levou em nenhum momento a nós mudarmos o cenário atual através da política. Pelo contrário, o que é falado para nós é: ide por todo lugar e pregar esse evangelho, pregar o arrependimento. Essa é a nossa principal missão aqui. Novamente eu friso, como bem o Ronildo colocou no primeiro vídeo dessa série, desse livro. Não é por meio da política, mas é por meio do evangelho. O evangelho pode mudar as coisas ao nosso redor, na nossa sociedade. Então, nosso papel é pregar o evangelho. Então, a ideologia política está muito forte, tanto fora quanto dentro. Hoje nós vemos muitos líderes dando foco para a questão política, para ter cuidado, para votar naquele, votar naquilo outro, para se afastar disso, até mesmo gerando ódio no coração dos cristãos.
o nosso caminho aqui não é o caminho do ódio, mas é o caminho do amor. A palavra nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Ó Senhor Jesus, esse é o que o Senhor deixou escrito para nós. Então, ideologia política muito forte no nosso meio hoje. As ideologias de gênero, como falei, ideologia do feminismo e várias outras que estão aí entrando de forma muito forte. E acaba que elas também entram sorrateiramente no nosso meio porque atacam a nossa mente. Hoje as pessoas assistem um vídeo qualquer no YouTube e já são convencidas. Às vezes um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, ele assiste aquilo ali e ele toma aquilo como verdade. Ele recebe um vídeo no WhatsApp, ele assiste e ele toma aquilo como verdade. Ele não tem uma preocupação, peraí, deixa eu pesquisar a fonte disso aqui, deixa eu pesquisar a origem disso aqui, deixa eu ver se estão falando alguma coisa contrária a isso. As pessoas não querem mais ler, não querem mais se aprofundar na leitura. E muito menos buscar na palavra de Deus a verdade. Ou até mesmo buscar na palavra profética a orientação. Irmãos, hoje nós temos orientação através dos nossos apóstolos, através da palavra profética, para todas as situações que nós estamos vivendo atualmente. Não precisamos ficar buscando coisas fora. Será se eu tenho que ser vacinado ou não? Será se essa vacina é não sei o quê? Será se essa doença é uma mentira? E tal, irmãos. Isso aí tudo é distração, o inimigo atacando a mente, a nossa mente, e nos levando e querendo nos afastar da palavra de Deus, querendo neutralizar a palavra de Deus na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Então, nós temos que observar, olha só, Romanos 12:2. O que fala Romanos 12:2? Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo atual, mas nós devemos buscar transformar a nossa mente, né, pela renovação. Nós temos que perceber que a palavra de Deus é sempre nova. Buscar renovação na nossa mente através da palavra de Deus. Então nós vamos ser transformados. Não vamos nos conformar com este século. Não nos conformar com este mundo. Romanos 8, capítulo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas no espírito para a vida e paz. A melhor tradução fala que a mente colocada na carne dá para a morte, mas a mente colocada no espírito é vida e paz. 2 Coríntios 11:3 também traz uma porção muito interessante aqui para nós observarmos. Isso é a palavra de Deus. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo. Senhor Jesus. Acho que é 10:3, perdão. Fala da... Eu estou lendo do 1 Coríntios, perdão. 2 Coríntios 11:3, é isso mesmo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só, o trabalho que o inimigo quer fazer na nossa mente. O capítulo 10 de 2 Coríntios, o versículo 4 fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismos, ou seja, as meias verdades, as coisas que estão acontecendo aí, que querem fazer fortaleza. Versículo 5: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, os nossos pensamentos estão na nossa mente, eles têm que estar cativos de Cristo, para que nós não sejamos enredados por todas essas coisas que estão vindo para atacar a nossa vida. Lá em Filipenses 4, o versículo 8, novamente fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A preocupação de Paulo em relação à nossa mente, as coisas que nós pensamos, as coisas que nós ouvimos.
Em Efésios, capítulo 6, quando fala da armadura de Deus, fala no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, o capacete da salvação para guardar a nossa mente. Ou seja, nós temos hoje um capacete, que é a salvação. Nós somos salvos, nós pertencemos ao Senhor, então nós temos que blindar a nossa mente. E como é que nós blindamos a nossa mente? Buscando as coisas de Deus. Colossenses, capítulo 3, os versículos 2 em diante. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, irmão, nós temos que pensar e buscar as coisas lá do alto. Essa é a única maneira. Essa é a maneira de nós estarmos blindados, a nossa mente blindada, para não deixar com que o inimigo opere na nossa vida, opere na nossa cabeça e nos leve a nos afastar daquilo que é de Deus. E dando continuidade aqui também, mostrando os tempos finais. Nós estamos vivendo nos tempos finais. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo advertiu a Timóteo, falando, olha só, 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ou seja, nos últimos tempos apostatarão da fé. Os versículos é Judas, olha só, lá em Judas 18, 19, fala, os quais nos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Eu acho que é 2 Timóteo também, mostrando aqui, ó. Olha só, versículo 3 e 4, do capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha só, vão se recusar a ouvir a verdade e vão se entregar às fábulas, não suportando a sã doutrina, vão querer ouvir só aquilo que agrada. Irmãos, infelizmente hoje no meio cristão é isso. Se nós formos olhar os cultos, cada vez menos é dado tempo à palavra, né? O tempo da palavra é cada vez menor, é cada vez mais as pessoas dando ênfase a um louvor, né? Mas é aquele louvor que toca na emoção das pessoas. Tudo bem, a gente sabe que o louvor é importante, nós não estamos desacreditando aqui os louvores, de forma alguma, né? Mas os louvores, eles têm uma intenção ali, que é preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, preparar, né, o nosso espírito, né, a nossa alma para receber a palavra de Deus. Então, querendo ou não, ele vai mexer com a nossa emoção. Só que os louvores também, eles vão nos levar a entrar na palavra, porque esses louvores também são formados de letra, né? Tem a letra ali para tocar, para nós tocarmos na letra do hino, para preparar o nosso coração, até o nosso coração, para ouvir a palavra. Mas nem isso hoje é dado ênfase, né? A letra do hino. Nós temos hinos maravilhosos, né? Mas hoje fica muito tempo, né? Muito tempo, o gasto ali é quase um show, dependendo de todo um show, né? Preparado para aquele ambiente, para mexer muito mais com as emoções da pessoa. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós temos que dar a palavra. E a palavra muitas vezes, irmãos, é uma palavra que vem trazer aquilo que nós não queremos ouvir, mas é o que nós necessitamos ouvir. Não é somente agradar ao ouvinte no sentido de satisfazer ali a coceira nos ouvidos, não. É uma maneira de a pessoa também tocar na pura palavra de Deus, ser corrigida e andar em conformidade com a palavra de Deus. O Senhor teve momentos que falou coisas, nós fomos ver lá no Evangelho de João, capítulo 6, o Senhor falou de uma maneira que muitos discípulos pararam de andar com Ele, porque não suportaram o discurso, mas o que o Senhor estava falando era a verdade. Então, a palavra de Deus, ela traz para nós a verdade. Ela vai nos mostrar o nosso serviço ao Senhor, vai nos mostrar que nós devemos servir em família. Não é somente eu servindo sozinho, mas é junto com minha família. Paulo advertiu lá Timóteo, no capítulo 3, na 1 Timóteo, na primeira carta,
né, para separar os presbíteros da igreja ali, escolher os presbíteros, tinha que cuidar bem da casa. Então, hoje nós devemos cuidar da nossa casa, levar essa palavra para todos da nossa casa, cônjuges, filhos, ter esse hábito de estar juntos, orando, desfrutando da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, e tudo isso é para nos levar a perceber que nós devemos valorizar a palavra de Deus. Nós devemos valorizar tudo isso que Deus tem trazido para nós. Essa palavra é uma vacina para nós, irmãos. Nós devemos valorizá-la. Nós devemos cada vez mais nos apegar. Eu queria terminar aqui lendo Hebreus, capítulo 2, versículo 1, que fala: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, vamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Vamos buscar ter mais intimidade com Deus. Buscar andar nesse caminho, não nos apartar da palavra de Deus. Ela é a nossa referência. Ela vai nos levar para mais próximo de Deus. Ela vai nos levar a conhecer Deus, a sua vontade e o seu propósito. E dia a dia, à medida que nós nos aprofundamos nela, nós vamos conhecendo mais a Deus e amando mais o nosso Senhor. Coragem novamente. Leia esse livro. Desfrute desse livro. E que o Senhor possa falar muito com você através desse livro e também desse vídeo. Mais uma vez nós pedimos a você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o like aí nesse vídeo, assista também os vídeos anteriores, todos os vídeos que estão sendo publicados aqui no nosso canal, tá bom? Envie para os seus contatos, para os seus amigos e também encoraje e leve-os a se inscreverem no nosso canal e a curtirem todos os nossos vídeos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Jesus é o Senhor.